Oi, pessoal, sobre as viagens aqui para a Europa e quais são as novas regras, e o Reino Unido e a Inglaterra, quem pode, quem entra, quem tem teste, que passaporte, PCR, bom, tudo isso tem mudado muito rapidamente. E é sobre isso que eu vou falar agora nesse vídeo, então não se esquece, se inscreve aqui no canal, compartilha, me manda também sua sugestão, o que você quer saber aqui da Inglaterra, aqui de Londres, que é da onde eu falo, aqui de Londres sempre. Bom, é o seguinte, a gente aqui na Inglaterra vive esse sistema de cores, né? Os países são classificados por cores. Então, os países verdes, os amarelos e os vermelhos. Então, obviamente, quem tá no sinal verde você pode viajar para lá e quando você volta, você não precisa fazer quarentena, né? Você tem que fazer testes. Todos têm que fazer testes, né, no retorno. O amber, como se chama aqui, né? O laranja, o amarelo, bom, você tem que fazer quarentena. Você pode ir, mas você tem que fazer quarentena quando retornar. E fazer 2 testes, pode fazer quarentena em casa. E o vermelho, a lista vermelha, aí que estão todos os países da América do Sul, também África, você tem a Índia, e aí o Brasil tá desde o início nessa lista e não tem previsão de sair tão cedo. Há quem diga que seja até pelo menos o fim do ano, veja só. Então, esses países você tem que fazer quarentena paga no hotel. O que o governo está apontando agora, com muita chiadeira, depois que deu essa mudança de Portugal, que estava na lista verde, foi mudando? Bom, é que eles, quem sabe, vão passar os países da lista amarela, né, da laranja, da amber, você vai poder retornar e não vai precisar fazer quarentena, só fazer os testes, não precisa ficar em casa os 10 dias. O detalhe, isso não deve acontecer logo, logo, logo. Por quê? Porque o Reino Unido acaba de atrasar, né, a última fase do fim do lockdown, que seria em 21 de junho, passou para 19 de julho. Então não faz o menor sentido, né, o governo que está segurando internamente, está sofrendo muitas críticas de negócios que não vão poder ser abertos e as restrições que iam ser suspensas e abrir fronteiras. Então para logo não é. A expectativa, quem sabe, seja ir lá para julho, agosto. Mas por que isso cresce? Porque a Europa e os Estados Unidos, por exemplo, já anunciaram um sistema diferente, né? Se falou tanto em passaporte de vacinação, é quase um passaporte de vacinação, mas é o seguinte, tem listas de países que se você vender esses países e tem 2 doses das vacinas que eles aceitam, que são aceitas no país, você pode entrar sem quarentena. O que aconteceu? A gente teve a reunião do G7 aqui na Inglaterra, uma das grandes expectativas é que o Boris Johnson e o Joe Biden conseguissem liberar esse corredor de viagem, porque hoje quem chega dos Estados Unidos para cá tem que fazer, sim, quarentena, mas isso não foi anunciado. Por quê? Porque é uma questão de reciprocidade, né? Os Estados Unidos estão aceitando essas pessoas com 2 doses, né? O Reino Unido não. Então, claro, você dá o que recebe, né? Mas é uma diferença grande. E qual é a crítica, né? Lembra que teve tanta disputa no início da campanha de vacinação aqui com a Europa e o Reino Unido, porque aqui a gente começou a vacinar, o primeiro país a ser vacinado foi aqui, né, na Inglaterra, e um ritmo muito mais acelerado que o da Europa. Agora a Europa, vários países já estão bem avançados, mas eles estão fazendo uma abertura e apresentando planos de uma abertura mais interessante ou tentadora para esse período de verão e férias. Não é só para ir pegar praia, né, gente? É uma questão de economia, tem que abrir os países, esses setores têm que faturar, e é claro, e as pessoas têm que se reencontrar, são famílias separadas, N situações aí por quase um ano, mais de um ano e meio, né? Então, isso é um dos problemas. Esse anúncio tem alguém que colabora muito para que o governo mude essa posição. Vê que interessante, é o próprio partido do primeiro-ministro, né? A ex-primeira-ministra Theresa May, na semana passada, fez um pronunciamento muito forte no parlamento e disse que era caótico esse sistema de viagens que o próprio partido dela implementou, né? O primeiro-ministro Boris Johnson. Porque você vê, nós estamos mais vacinados, né? Existe a vacina, um dos países que mais vacinou, e nós estamos num sistema pior do que o do ano passado, que não tinha vacina no verão passado. E que, aí é uma coisa interessante, temos que aprender a viver com o vírus. Então, o próprio Partido Conservador, parlamentares do Partido Conservador estão pressionando muito Boris Johnson em relação a isso. Um agravante ainda é que agora existirá
um questionamento, né, de você interpelado na justiça o governo, porque a Ryanair e uma das empresas que também administra aeroportos aqui estão entrando na justiça porque querem que o governo publique os critérios para determinação, quem está na lista verde, quem está na lista âmbar, porque, com que base, com que dados o governo está fazendo essas decisões. Então, o CEO da Ryanair, que já era muito crítico ao sistema de viagens do governo, sempre capitaneou essa crítica, ele agora vai à justiça, toma uma medida mais radical, porque acha inacreditável, inconcebível um segundo verão com tantas restrições. Daí você começa a ver que os outros países, as companhias estão faturando, o setor de turismo está faturando, e aqui é complicado. É interessante a gente ver também que a população apoia aqui medidas restritivas para conter variantes de viagem. Por quê? Porque se você diz assim, olha, a gente está fazendo isso para evitar um próximo lockdown, aqui nós tivemos 3 lockdowns, ainda estamos no 3º, estamos tentando sair dele. Então, é claro que as pessoas não querem que isso volte, né? Mas essa indefinição do governo, ou essa mudança, ou um critério um pouco confuso por vezes, né? Como põe Portugal na lista verde, depois tira Portugal, as pessoas tiveram custos enormes para retornar. Isso tudo é muita pressão. Deve sim haver uma mudança. A revisão da lista de viagens é dia 28 de junho, mas também isso também está mudando, veja só, porque era para ser revisada a cada 3 semanas, mas agora eles estão se dando o direito de fazer anúncios aí, se precisavam fazer um anúncio emergencial. Por isso que eu digo, esse anúncio do fim do junho não deve ser um anúncio muito generoso, porque não faz sentido com as restrições internas. Mas sim, já teve vazamentos na imprensa, acho que o governo também quis que vazasse, é óbvio, né? Porque a crítica estava tão forte, então para dizer assim, olha gente, não vai ser agora, mas vai ser daqui a pouco que a gente vai liberar algumas viagens ou de alguma maneira. Fica ligado aqui no canal, nas minhas redes, também no Instagram, no @fzafari, que eu vou acompanhando esse assunto, atualizando vocês para fazer também uma leitura, assim, porque é um grande envolvimento, né? Agora, como eu expliquei, o Reino Unido está pressionado pela decisão europeia. Então, antes a gente estava cantando vitória em cima dos europeus, agora a gente está dizendo, pô, por que que eles estão nessa situação, se organizando nessa questão das viagens e nós estamos tão fechados? Então, tem outras leituras aí para serem feitas também. Não esquece de se inscrever aqui no canal, tem outros vídeos bacanas aqui para você acompanhar de Londres. Fernanda Zaffari, direto de Londres.